Registro de marcas. Como registrar o nome da sua empresa para proteger e evitar que ninguém copie ou use o mesmo nome ou marca do seu negócio? Essa é uma dúvida muito comum e é por isso que preparamos este vídeo para mostrar os 7 passos práticos para realizar o registro de marca da sua empresa do jeito certo e sem segredos. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Primeiramente, para registrar sua marca é preciso ter definido qual será, de fato, o nome da sua marca, bem como o seu logotipo, natureza da empresa, setor ou categoria do seu negócio, que falaremos mais para frente. Por isso, é fundamental ter um nome que seja forte e que seus consumidores se identifiquem com ele. Então, se precisar entender como criar um nome certo e ideal para sua marca, temos um vídeo muito prático que explica o passo a passo para trabalhar isso do jeito certo e direto ao ponto. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Agora, se você já tem um nome definido para sua marca, vamos então para os 7 passos para realizar o seu registro. 1. Acesse o INPI. O registro da marca precisará ser feito no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que de forma prática é um órgão governamental que atua com o registro de patentes e marcas. Assim, o INPI, que é o responsável por controlar os registros de marcas, patentes, transferências de tecnologia, registro de desenhos industriais e softwares, entre outros. Por isso, vamos deixar o link de acesso do INPI aqui na descrição do vídeo, combinado? Muitas pessoas acabam se confundindo sobre qual nome deve ser registrado, se é razão social ou nome fantasia. A razão social é o nome associado e registrado ao CNPJ da empresa ou dos empreendedores, ou seja, é o nome que fica registrado nos órgãos governamentais e cartórios. Já o nome fantasia é o nome que a empresa ou empreendedores utilizarão em todos os canais de comunicação, ou seja, como se apresentará e se identificará para os seus clientes. Em alguns casos, o nome fantasia é igual à razão social. Não existe uma regra, depende de cada empresa mesmo na hora de escolher o seu registro e nome. Por isso, no momento do registro da marca do INPI, o que vale é o nome da marca que você queira ser reconhecido pelo mercado e seus clientes, que geralmente é o nome fantasia da empresa, tudo bem? 2. Consulte se o nome já existe. Acessando o site do INPI, agora é preciso checar se o nome da sua marca já existe, se está registrada ou sendo usada por alguém. A prioridade da utilização da marca é sempre de quem solicitou primeiro, mesmo que todo o processo ainda não esteja concluído. Para isso, basta clicar no botão Marca. E no campo de buscas, selecione o item Radical e digite o nome da sua marca para realizar a pesquisa. Além disso, é importante entender que uma mesma marca pode ser registrada em diferentes setores, porém, não no mesmo setor ou categoria. Por exemplo, é possível existir uma marca registrada para um alimento e uma academia, porque são áreas distintas. Agora, 2 restaurantes não podem ter o mesmo nome porque estão no mesmo setor. Justamente por isso que é muito importante definir bem os setores em que a sua marca ou empresa atuará para se proteger bem. Caso exista um nome, é preciso entender se a categoria ou natureza da marca registrada é a mesma que a sua. Se for, será preciso procurar e criar um outro nome para sua marca, combinado? Uma dúvida comum aqui é preciso ter uma empresa para solicitar o pedido do registro de marca? Não, atualmente tanto uma pessoa física quanto jurídica pode realizar este processo. Basta informar um CPF ou CNPJ no momento da solicitação no próprio item, que vamos mostrar mais para frente. Por quanto tempo vale o registro do INPI? Ele é válido por 10 anos, que pode ser prolongado por mais 10 anos. 3. Abrindo a solicitação. Caso o nome da sua marca não esteja sendo utilizada, agora é possível iniciar o pedido da abertura do processo no INPI. Para isso, no site do INPI, clique em Marcas, depois Sistema e Marcas, em seguida clique em Cadastro no INPI. Então selecione o tipo de pessoa que irá realizar a solicitação. Neste caso, para exemplificar, vamos selecionar Cliente,
pessoa física ou jurídica domiciliada no país que não possua um procurador, que é quando somos nós mesmos que estamos realizando o processo, não existe um advogado ou algum representante em nosso nome. Agora é preciso preencher cada item da ficha de cadastro. Tenha muita atenção em cada item, porque se preencher incorretamente, será preciso realizar novamente todo o processo. E como existem taxas a serem pagas, que vamos mostrar mais para frente, caso tenha algo errado, será preciso pagar novamente todas essas taxas. Por isso, preencha com muita atenção, combinado? 4. Pagamento da GRU. Para conseguir dar sequência ao seu pedido de registro de marca, antes será preciso gerar e realizar o pagamento da Guia de Recolhimento da União, o GRU. Natureza de empresas como microempresas, pessoas físicas, MEIs e cooperativas têm valores mais baixos ou descontos para pagamento da GRU. Por isso, caso seja um desses tipos que falamos aqui, fique atento ou atenta a isso. Para saber o valor exato da GRU, é preciso acessar o site da INPI para realizar essa consulta. Mas atenção, o INPI não envia boleto para nenhum endereço. É você ou o solicitante do pedido que precisa gerar a GRU no próprio site da INPI. Isso é muito importante ter atenção, porque, infelizmente, existem empresas que identificam que foi aberta uma solicitação de registro de marca. Isso acontece porque o sistema de busca para consultas do INPI é aberto. Assim, estas empresas agem de má fé e enviam boletos para você pagar, seja por e-mail ou correio, por exemplo, mesmo você sem pedir. Cuidado, isso é golpe. Esses boletos não precisam ser pagos e podem ser desconsiderados. Por isso, preste bastante atenção neste momento. A GRU só é emitida no site da INPI por você mesmo ou mesma. Desse modo, para gerar a INPI, basta acessar o site da INPI e clicar em Custos e Pagamentos, depois em Marcas, em seguida Sistema de Emissão de GRU, e então você será direcionado para a página de formulário de login. Aqui é preciso preencher com o login e senha que recebeu no momento do cadastro que falamos anteriormente. Feito isso, verifique se todos os dados estão corretos. No campo Tipo de Serviços, selecione Marcas. No campo Serviço, analise todas as opções e veja qual se encaixa melhor para o seu caso. Neste exemplo, vamos selecionar a opção Pedido de Registro de Marca com especificação pré-aprovada, que é o que mais é utilizada, porque a maioria das categorias já constam no sistema do INPI. No total de classes, vamos colocar o número 1 para exemplificar. Ao fazer isso, já aparecerá o valor da GRU. Assim, basta selecionar o modo de pagamento. Para exemplificar, vamos selecionar Gerar Boleto. Depois, quando for realizado o download do boleto, anote e guarde bem o número da GRU. Você precisará dele para o restante do processo. Isso é bem importante. Além disso, ao realizar o pagamento desse boleto da GRU, guarde o comprovante de pagamento. Ele será necessário mais para frente durante o processo também. Quando pagar este boleto, de fato, aguarde alguns dias para o INPI reconhecer e identificar esse pagamento. Enquanto não acontece esse reconhecimento, o INPI não conseguirá identificar seu processo. Lembre-se que este pagamento é apenas para dar entrada no pedido da GRU, não significa ainda que a sua marca foi registrada, tudo bem? 5. Preenchimento do formulário. Neste momento, volte ao site do INPI e selecione Marcas. Depois, Sistema e Marcas. Em seguida, em e-Marcas. Preencha os campos com seu login e senha. Feito isso, abrirá uma janela para colocar o número da GRU, que falamos anteriormente. Preencha e clique em Avançar. Depois você será redirecionado ou redirecionada para a página de formulários de requerimento de registro. Cheque se todas as suas informações estão corretas. Clique em Dados da marca. No campo Apresentação, existirão 4 opções. Nominativas, formadas apenas por palavras, sem imagens. Figurativas, formadas apenas por símbolos, sem nenhuma palavra. Mistas, formada por palavras e por figuras. E tridimensional, formada por uma forma de um objeto. No nosso exemplo, vamos selecionar a opção Mistas. E no campo Natureza, existem 2 opções: Produto e ou Serviço, Certificação, que representa um coletivo dentro de uma categoria de um produto ou serviço. No nosso exemplo, vamos selecionar a opção Produto e ou Serviço.
Em seguida, confira todos os dados novamente, e no campo Elementos nominativos da marca, escreva o nome da sua marca em questão. Caso tenha elementos em outro idioma, selecione este campo Marca possui elementos em idioma estrangeiro. E como selecionamos a opção Mistas, vamos clicar em Adicionar no item Imagem digital da marca, para incluir o nosso logotipo, por exemplo. Agora é hora de escolher as classes. Aqui você verá uma lista com as categorias registradas. Você deve olhar uma a uma, ou então escrever a classe que procura neste campo de busca. Selecione aquelas que se encaixam com a sua marca ou empresa. Feito isso, clique no campo de declaração de atividades para confirmar a veracidade das informações que você está cadastrando. Caso queira solicitar o pedido de registro internacionalmente, é preciso selecionar o campo Reivindicação de Propriedade Unionista. Mas isso é algo mais específico, por isso não vamos entrar nesse mérito para não prolongar muito este vídeo, tudo bem? Seguindo o processo, caso tenha optado por registrar uma imagem, é preciso selecionar os elementos que caracterizam sua imagem. Clicando em Exibir lista de classes, basta procurar pelos elementos em questão e selecioná-los. No campo Anexos, insira o seu comprovante de pagamento da GRU. Para isso, preencha o campo Outros, escrevendo Comprovante de Pagamento e anexe o seu comprovante. Depois disso, clique no campo Declaração para afirmar que todas as informações preenchidas e selecionadas são verdadeiras e clique em Avançar. Confira o resumo de tudo que foi preenchido aqui, certifique-se que tudo está correto. Se estiver tudo certo, clique em Protocolar. Ao fazer isso, aparecerá esta página com os números e dados do seu processo. Faça o download deste documento e guarde com carinho. Você precisará dele para consultar o seu processo. 6. Acompanhamento. Agora é preciso aguardar a análise do seu pedido pelo INPI. No entanto, este processo costuma demorar um pouco. Não existe uma regra, mas geralmente leva alguns meses ou até um ano. Dessa maneira, acompanhe semanalmente o andamento do seu processo. Monitore a revista da propriedade intelectual, a qual pode ser baixada no próprio site do INPI, ou então consultar o andamento do processo através do número do seu protocolo ou GRU também no site da INPI. Isso é importante ser feito, porque mesmo seguindo todo esse processo, não significa que a sua marca está registrada. É preciso receber a resposta final do INPI. Tenha em mente que podem acontecer 4 tipos de casos. 1. Exigência, que é quando alguma coisa no seu processo não ficou claro. Neste caso, o INPI pode pedir mais documentos ou esclarecimentos durante a análise do seu pedido, antes de deferir ou indeferir a sua solicitação de registro de marca. Caso isso aconteça, é preciso atender e responder às dúvidas do INPI dentro do prazo estipulado por ele. Fique atento aos prazos para realizar este processo. Caso contrário, seu processo será pausado ou até cancelado. 2. Sobrestamento, que é quando o seu processo será congelado porque outra marca está solicitando o mesmo registro que o seu. Ou seja, se houver mais algum solicitante pelo registro da mesma marca, o solicitante que fez primeiro o pagamento do registro terá a prioridade. 3. Indeferimento. Isso acontece quando o INPI rejeita o seu pedido, devido a conflitar com marcas já registradas nos moldes do seu pedido. Neste caso, o seu processo é cancelado e finalizado. Quando isso acontecer, é possível entrar com um pedido extraordinário para o INPI, mas também não vamos nos alongar neste assunto para não estender muito este vídeo. E 4. Deferido. Este é o cenário que todos queremos, que é quando o INPI aprova o nosso pedido de registro de marca. E 7. Pagamento final. Caso o INPI tenha deferido e aceitado o seu pedido, você receberá um novo prazo para realizar um novo pagamento, referente ao primeiro decênio do INPI, ou seja, os primeiros 10 anos do registro de marca. Só depois deste pagamento que a sua marca será registrada, de fato, no INPI. Assim, é só aguardar o INPI confirmar seu pagamento e emitir o seu certificado de marca. Fique atento a esse prazo para não perder todo o processo ou ter que pagar um valor maior por causa disso. E quando o registro for completar os 10 anos, você pode pagar uma nova taxa para renovar o registro da sua marca para o segundo decênio, ou seja, por mais 10 anos. E lembre-se, aqui o boleto também deve ser gerado no próprio site do INPI.
Ele não vem por correio ou e-mail, conforme falamos anteriormente, combinado? Viu como o processo do INPI pode parecer um pouco complicado, mas é bem possível de realizar por conta própria? No entanto, por ser algo bem detalhado, algumas pessoas ou empresas não se sentem confortáveis ou confiantes em realizar este processo. Caso este seja o seu caso, existem muitas empresas que realizam esse tipo de serviço mediante um pagamento ou uma taxa. Dessa maneira, se for seguir este caminho, pesquise bastante empresas e busque referências sobre cada uma delas e veja qual que se encaixa melhor com o seu perfil ou da sua empresa. Tome cuidado porque, infelizmente, existem empresas que são falsas, irregulares e que aplicam golpes. Por isso, preste muita atenção a escolher uma empresa ou profissionais que realizam esse tipo de serviço, combinado? E se preferir, no próprio site da INPI tem um passo a passo detalhado para realizar esse tipo de registro. Caso queira acessá-lo, vamos deixar o link aqui na descrição. E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão Valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular o que falamos aqui: 1. Acesse o INPI. 2. Consulte se o nome já existe. 3. Abrindo a solicitação. 4. Pagamento da GRU. 5. Preenchimento de formulário. 6. Acompanhamento. E 7. Pagamento final. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.